Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 64, o Salmo de Davi, que fala da proteção contra os inimigos. E que o Senhor ele possa falar de modo vivo ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar hoje ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente, armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. De sardes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te pedimos uma bênção especial sobre a tua serva Flávia, que o Senhor possa trazer renovo ao coração dessa mulher e que em nome de Jesus tudo se faça novo em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós estamos nesses dias falando sobre batalha espiritual, falando sobre as nossas lutas diárias, que não são poucas, e chamando a atenção da igreja para o fato de que as nossas lutas não são lutas meramente humanas. Por trás dessas lutas humanas há sempre ações espirituais que nós não podemos perder de vista. O apóstolo Paulo ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra os principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós ouvimos do apóstolo Pedro um chamado de alerta, quando ele diz: olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, nessas duas visões, tanto a Petrina quanto a Paulina, nós vemos uma abertura para o mundo espiritual, para que a gente se precavenha, para que a gente se coloque numa posição de guerreiros de Deus. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou daquela turma que fica vendo o adversário em cada canto de parede, mas onde ele está, a gente tem que saber discernir onde ele está. Amém? Então, o Salmo 64, ele é de autoria de Davi, e foi escrito quando ele servia ainda no reinado de Saul, embora já houvesse sido ungido rei de Israel. E ali, no meio daquele reino de Saul, Saul já desconfiado dele, já enciumado pela predileção de Deus com relação a Davi. E Davi percebia a conspiração e o ódio no coração de Saul.
e ele fica numa posição de alerta, porque ele estava sempre buscando a presença de Deus, buscando os livramentos de Deus e procurando fazer a sua vontade. A ideia central deste salmo é a luta ininterrupta que nós vivemos, que nós enfrentamos contra as hostes espirituais do mal, usando elementos humanos. E eu fico pensando quantas coisas, quantas lutas nós temos enfrentado. Muitas vezes os inimigos que se levantam contra nós são aqueles de dentro da família, do meio da parentela, pessoas que você nunca imaginava que pudesse trazer uma palavra dura contra você, pudesse se levantar para difamá-lo, e essas pessoas se levantam como instrumento de Satanás para assolar a nossa vida. Então, eu queria que você hoje estivesse pedindo ao Senhor que lhe desse visão espiritual, que fossem iluminados os olhos do seu entendimento, para que você pudesse perceber essas ações e não voltar a sua ira, a sua raiva, a sua tristeza contra pessoas humanas. Eles são apenas instrumentos na mão de um adversário muito maior. Então, nós temos visto as lutas que o povo de Deus tem enfrentado, especialmente neste lugar, que é o lugar que a gente conhece mais de perto. Não só a luta da igreja no mundo, a luta da igreja perseguida, a luta daqueles que querem servir a Jesus em países muçulmanos e que são tremendamente perseguidos, mas são aquelas lutas diárias que nós temos passado, lutas individuais, lutas familiares, coisas que têm acometido muitos crentes. E eu queria chamar sua atenção para isso hoje, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse que nós enfrentamos lutas por fora e temores por dentro. Era o que ele experimentava ali, e nós também temos experimentado isso. São temores por dentro, temores que nos assaltam, e lutas gigantescas por fora que tentam nos tirar do prumo, tentam nos tirar de combate, tentam entristecer o nosso coração de modo que a gente não consiga fazer a obra de Deus. Há uma necessidade, o pastor ontem falou de uma necessidade de orarmos pela igreja Betel. E eu queria dizer que não só pela igreja Betel, mas pela igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra. Nós precisamos, enquanto crentes em Jesus, orar em unidade de fé, clamar ao Senhor. E como nós podemos combater essas lutas? Buscando a proteção de Deus. Que o Senhor, Ele seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o consolo presente na nossa tribulação. Mesmo que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. É promessa de Deus. E nós não seremos atingidos espiritualmente, porque muitas vezes nós somos assolados fisicamente, sim, mas espiritualmente nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, ela tem estado fraca, precisando do suporte do alto, precisando daquela ajuda, daquele consolo, daquele refrigério que só pode vir da santa habitação de Deus. Amém? Então este salmo nos instrui sobre o que fazer nas batalhas desta vida. Primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a proteção de Deus. Versículo 1 e 2, ele diz: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Olha, queridos, quando Jesus, Ele é o nosso juiz, quando Ele é o nosso advogado, olha, não tem causa que Jesus perca. E ai daqueles que se levantam para assolar a sua vida, viu? E o salmista aqui, ele nos dá essa direção, ele fala de perplexidade, ele fala daquelas situações em que você não esperava, situações que tomam você de assalto,
e você fica perplexo, você diz, meu Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso, eu não acredito que essa pessoa em quem eu confiava tanto, ela se levantou contra mim. Mas Senhor, eu entrego a Ti a minha causa, a minha queixa, a minha oração, e eu te peço, Senhor, que o Senhor me livre do mal e que o Senhor tome nas suas mãos essa causa, em nome de Jesus. O temor do Senhor, ele nos mobiliza, enquanto o medo dos homens nos paralisa. Quando nós sentimos temor pelo Senhor, que não é medo de Deus, mas é uma santa reverência, uma certeza absoluta desse agir vivo de Deus na nossa vida, nós somos mobilizados a não permanecer naquela situação de prostração, nós somos mobilizados a nos levantar e sair daquela situação mais do que vencedores. Oração e vigilância são as palavras de ordem para nós. E quando eu digo nós, eu não estou falando apenas da igrejinha Betel, desse pequeno guetozinho do Senhor na face da terra, mas de toda a irmandade na face da terra, de todos os crentes na face da terra. Muitas vezes a gente parece que perde de vista essas batalhas, e é exatamente quando nós perdemos de vista essas batalhas mais renhidas que nós sofremos as maiores derrotas. O crente, ele não pode vestir pijama, o crente tem que estar sempre de prontidão, com a armadura de guerra sobre si, para guerrear a qualquer momento. Nós estamos na terra, e a terra não é um lugar para se fazer turismo. A terra é uma arena de santificação, mas é também uma grande arena de guerra, um grande lugar, um grande campo de batalha, onde nós enfrentamos o nosso adversário todos os dias. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, ouvimos as palavras encorajadoras do rei Ezequias ao povo, por causa da assolação de Senaqueribe, rei da Síria, e ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está. Porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Olha que coisa linda. Amém? Essa palavra é também uma palavra de encorajamento para você, uma palavra de encorajamento para mim. Nós não temos enfrentado poucas lutas, muito pelo contrário, as lutas são grandes e cada vez mais violentas, mas nós temos buscado ao Senhor. Os nossos olhos, eles estão postos em Deus. Amém? Segunda instrução de Davi aqui, nós encontramos dos versículos 3 ao 6, ele pede sabedoria do Senhor quanto aos intentos do inimigo. Então, versículos 3 a 6 diz assim: os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem, teimam no mau propósito, falam em secretamente armaciladas, dizem: quem nos verá? Será que nós temos discernido aquilo que o inimigo tem tramado contra nós? Olha, servo de Deus tem uma coisa chamada intuição. E as pessoas lá fora até têm certa intuição, mas quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, essa intuição, como um dom de Deus, ela é cristianizada, e você recebe uma espécie de turbinação de Deus, e aquela luz acende lá no seu coração, e você cisma. Preste atenção às suas cismas e coloque as suas cismas diante do Senhor. Não há coincidência no reino de Deus. Muitas vezes nós cismamos com determinadas situações, nós olhamos, então pare, se aquiete, coloque diante de Deus, não dê nenhum passo naquela direção e deixe que o Senhor lhe conduza
com segurança em qualquer trilha que você for percorrer. O Senhor é aquele que nos dá discernimento quanto aos intentos malignos. Davi sabia exatamente o que o inimigo estava planejando, fazendo e dizendo. Ele experimentou algo que é terrível, que é uma ação maligna da maledicência. E a maledicência é algo que entristece, que abate o seu coração, mesmo quando você tem certeza que não está fazendo aquilo que estão dizendo a seu respeito. Mas o coração entristece, o coração se abate. E nós descobrimos que a maledicência, ela vem acompanhada de mais dois pecados. O maledicente, ele nunca peca só naquele aspecto. Essa maledicência, ela vem acompanhada da inveja e da cobiça. E muitas vezes, como servos de Deus, nós enfrentamos isso, nós somos alvo disso, e que possamos dizer: Senhor, eu estou entendendo que por trás dessa pessoa existe uma presença demoníaca, existe uma presença maligna, e eu vou me levantar na autoridade de Jesus Cristo e repreender esse espírito maligno que tem usado essa pessoa para me afrontar, em nome de Jesus. Amém? Então, será que você tem procurado pedir sabedoria a Deus para entender o que está acontecendo e só aí tomar atitudes? Ou você é daqueles que vai, recebe algo, não amadurece a ideia, não ora a respeito e já toma aquela decisão? Isso é imaturidade espiritual. Segunda instrução de Davi é confiar no Senhor. Versículos 7 e 8. Mas Deus desfere contra eles, contra aqueles maledicentes, uma seta de súbito se acharão feridos de sarque, serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Aleluia. Todos os que os veem meneiam a cabeça. Aqueles que se levantaram contra Davi, contra o salmista, com língua mentirosa, com língua acusadora, eles foram feridos de súbito, ao ponto daqueles que estavam ao redor menearem a cabeça, como que dizendo assim: não é possível. Assim é todo aquele que se levanta contra um servo de Deus, contra um ungido de Deus, se levanta para difamar, se levanta para entristecer o coração desse servo. Eu quero dizer a você que o Senhor, Ele de súbito ferirá. Se aquela pessoa não mudar de atitude, se aquela pessoa não mudar de postura, o Senhor entrará com a providência. E será de uma maneira que quem está à volta vai dizer assim, vai menear a cabeça e vai olhar e vai dizer: não é possível que isso tenha acontecido com essa pessoa, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, por depender do Senhor e obedecer às suas instruções, Davi estava certo de que Deus derrotaria os seus inimigos. No Salmo 60, versículo 12, também de autoria de Davi, é uma oração de guerra, e ali o salmista diz o seguinte: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Assim como o Senhor se manifestou na vida de Davi, se manifesta na vida de cada um de nós. Que possamos dizer: Senhor, eu confio em Ti. Não existe mágica, não existe isso, aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Hoje é impressionante a quantidade de coisas que precisam ser feitas, impostas aos fiéis, para que eles alcancem a bênção. Você quer alcançar a bênção? Ande em fidelidade na presença de Deus. Confie no Senhor e Ele fará coisas tremendas na sua vida. Deixe que o Senhor haja nessa situação. Quarta instrução de Davi para nós, do Senhor através de Davi, é dar glória a Deus. Todas as vitórias de Davi foram motivos de glorificação, motivos de ações de graças ao Senhor, porque ele tinha certeza absoluta de que cada demanda, que cada situação apresentada ao Senhor,
Senhor em oração, teria resposta. O Senhor é o Deus das possibilidades. O Senhor é o Deus de respostas nunca imaginadas por nós. E é isso que Ele vai fazer na situação. Você tem apresentado essa causa diante de Deus? Você tem apresentado essa demanda diante do seu Pai Celestial? Você tem entrado no seu quarto, falado ao seu Pai que vem em secreto? Espere, porque o seu Pai o recompensará. O seu Pai lhe recompensará com toda certeza. Aguarde, porque essa resposta está vindo em nome de Jesus. E nós vemos isso na parte final do Salmo, nos versículos 9 e 10, quando o salmista diz: e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração todos se gloriam. Eu me lembro que certa ocasião eu estava na casa de uns amigos e esses amigos, eles estavam reunidos ali, estavam os filhos, os genros, as noras. E nós estávamos conversando sobre aquilo que Deus faz quando Deus opera na vida de uma pessoa e tal. E eu estava compartilhando com a família que tinha dito a algumas pessoas ligadas a mim, da família, que eles veriam a glória de Deus na minha vida. Aí salta um dos genros daquela família e disse: olha, pastor, como é que eles vão ver a glória de Deus? Aí eu disse a ele, olha, quando o dia amanhece, você sabe que é dia? Ele disse sim, porque o sol sai. Pois é, a glória de Deus, é impossível se esconder a glória de Deus, porque quando ela é manifesta, é impossível que aquilo seja encoberto, que aquilo não seja percebido, que aquilo não seja visto. Amém? Então, o Senhor é aquele que manifesta a sua glória àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Se você tem recebido de Deus bênçãos, comece a glorificar. Se você está atravessando um vale, um deserto, comece a glorificar, porque está vindo bênçãos proporcionais às lutas que você tem enfrentado. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada com o Senhor, que as bênçãos são sempre proporcionais às lutas, às dificuldades, às perdas que nós enfrentamos. Grandes vitórias estão vindo em nome de Jesus. Amém? Então, só para terminar, em meio das nossas lutas, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a proteção do Senhor, pedir a sabedoria do Senhor quanto aos intentos do adversário, confiar que o Senhor nos dará vitória e finalmente dar glória a Deus em tudo, porque sem Ele nada somos. Amém? Vamos orar uns pelos outros.